Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao cursinho Cidadania de 2020. Meu nome é Alberto, professor de Sociologia. A aula de hoje tem como o tema cidadania. Acredito que vocês já ouviram falar nessa palavra no seu dia a dia. Né? E de uma forma geral, essa palavra no dicionário aparece definida como qualidade de cidadão. E eu queria iniciar essa aula com uma frase, né? No segundo slide já apresenta pensar em cidadania, né? Todos nascem livres e iguais, mas nem tanto. E para que possamos entender tudo isso, precisamos perceber como essas ideias foram sendo construídas através da história e como elas chegaram para nós no mundo de hoje. Isso tem toda uma trajetória iniciada, né? É importante a gente recorrer um pouquinho à história da Grécia Antiga, que o cidadão era dado na Grécia como membro da cidade. Portanto, os cidadãos eram o que cuidavam da cidade-estado grega, a polis. Daí é que vem o termo política, que significa exatamente essa intenção de cuidar bem da polis da cidade. E é importante destacar, nesse momento histórico da Grécia Antiga, que alguns não tinham o direito de participar dessa administração, né, da cidade. Né? Entre eles eram as mulheres, os pobres e os próprios escravos. Né? E além da Grécia, né, e considerada também como uma cidadania restrita, também era característica dos primórdios da Roma Antiga. Isso significa, todo esse percurso histórico, né, apresentado aqui, refletir sobre a história e as características das relações sociais que se estabeleceram ao longo do tempo. Além disso, né, a ideia de cidadania está relacionada ao surgimento do Estado moderno, isso bem posterior a essa época. É a expectativa de que se garantam os direitos essenciais dos cidadãos. Né? Diante dessas formações e mudanças, como sabemos, o conceito de cidadania foi sendo constituído por lutas que estruturaram os direitos universais do cidadão ao longo deste percurso, desde o século XVIII e principalmente com a Revolução Francesa, ocorreu um marco para a história dos direitos da cidadania, como também outras revoluções, como a inglesa, século XVII, e a americana, século XVIII. A humanidade, na época, estava encontrando seu caminho de liberdade, igualdade e fraternidade, exatamente o lema da Revolução Francesa. Com isto, a a Constituição era elaborada por essas diversas revoluções, principalmente a Revolução Francesa, instituiu a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, que dizia, entre outras coisas, que todos nascem livres e que todos são iguais perante a lei. Era essa a formação de uma nova sociedade, em oposição ao antigo regime, na qual existiam direitos, mas somente alguns privilegiados, né, como, por exemplo, a nobreza e o alto clero tinham esses direitos. E que hoje essa Constituição são incorporados por muitos países. Né? Como um exemplo claro dessa Constituição utilizada por muitos países é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Né? E essa discussão do Estado moderno é bem interessante, porque e é importante também a gente expor aqui a obra de Maquiavel, né, o filósofo Maquiavel, na sua obra O Príncipe, né, no final do século XV, quando propõe fazer uma análise do que é poder e do que é política, né, rompendo com aquela filosofia clássica, todo aquele idealismo filosófico, político dos gregos. E tratava-se de uma das teorias políticas mais elaboradas pelo pensamento humano e que teve grande influência em descrever o Estado. Além do próprio Maquiavel, esse pensamento se estendeu a outros grupos filósofos, teóricos e políticos, com suas principais ideias defendidas como Hobbes, Locke, Rousseau e o próprio Montesquieu, além do Tocqueville. Uma nova filosofia vai ficar conhecida na época como a ciência política, que faz parte das ciências sociais. Com isso, fundamentalmente, contribuíram muitas ações e movimentos que foram necessários para que assim ampliasse o conceito e a prática da cidadania. Nesse contexto, é importante também a gente referir-se à qualidade do indivíduo que lhe permite participar do jogo político, a partir do Estado moderno, com base na igualdade natural dos homens
com critérios da nova organização social, com suas vantagens estabelecidas pelo novo Estado moderno. Né? Neste sentido, uma definição de cidadania implica considerar o pleno acesso dos indivíduos aos bens socialmente produzidos, ou seja, tornar as sociedades mais igualitárias. Né? E dando continuidade, é importante a gente seguir o nosso slide aqui, né, como destaca aqui para o sociólogo Thomas Marshall, na década de 1960, que analisou a relação entre cidadania e os direitos no contexto da história. Né? Analisando, fazendo uma análise, né, claro, do seu país britânico, percebeu a ocorrência de 3 estratos sucessivos de construção de direitos. A partir dela, o sociólogo estabeleceu uma divisão dos direitos de cidadania em 3 categorias, que são elas: os direitos civis, direitos políticos e sociais. Né? É muito importante a gente falar sobre esses direitos. Né? Eu vou mencionar alguns aqui desses, para ficar bem claro para vocês que estão assistindo essa aula, que os direitos civis seriam não, a garantia das liberdades individuais, tais como a possibilidade de pensar e se expressar de maneira autônoma, liberdade de ir e vir, de poder constituir associação coletiva e firmar contratos comerciais, entre outros. Né? E os direitos políticos, na qual estabelece a possibilidade de participação dos indivíduos nas diversas relações de poder presentes em uma sociedade, em especial a escolha de representantes, a candidatura a qualquer tipo de elegível, como também o direito de participação em sindicatos, de partidos políticos. Né? Esses são alguns direitos políticos. Né? Para finalizar, temos os direitos sociais, que conhecemos alguns, vistos como essenciais para a construção de uma vida digna a partir de padrões de bem-estar coletivamente estabelecidos, como o emprego, educação, saúde, lazer e moradia. Assim, para compreendermos bem, no entendimento do sociólogo, né, não esses direitos não pode haver uma quebra, né, que havendo uma quebra de um desses direitos, ele vai impactar diretamente no exercício de cidadania, né? E é importante mencionar também que o Conselho de Cidadania ele esteve no decorrer da história em permanente construção, pois a humanidade esteve e está sempre em luta por mais direitos, com maior liberdade e melhores garantias individuais e coletivas. E, como eu já falei, a divisão entre esses 3 direitos mencionados não nos deve levar a perder de vista uma característica intrínseca aos direitos humanos e a sua indivisibilidade, isto é, os direitos não podem ser exercidos de maneira parcial ou fragmentada. E no último slide, aí podemos chegar a uma conclusão, né, com base nessas palavras que a gente, dessa aula de hoje, né, e de acordo com o sociólogo, o cidadão é aquele que exerce direitos civis, políticos e sociais de maneira efetiva. Ser cidadão, portanto, significa ter consciência de ser sujeito de direitos. Né? E ser cidadão é ter garantia de todos os direitos que asseguram a possibilidade de uma vida plena. E essa questão eu queria mencionar aqui uma parte dos parâmetros curriculares nacionais, né? E está relacionado à questão do cidadão e seu exercício da cidadania, né? De 1998, ao afirmar que a sociedade brasileira demanda uma educação de qualidade, que garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade que vive. Isso está presente lá nos planos curriculares nacionais. Né? E para finalizar, né, é importante acrescentar que a cidadania não é algo dado, né, ela está sempre construída, né, faz parte do processo de organização, né, e é importante também, só na constante vigilância dos atos cotidianos do cidadão, que o cidadão pode se apropriar de direitos, vai se valer de fato. Se não houver essa exigência, eles de fato ficaram no papel. E, para finalizar, uma cidadania substantiva ou real é aquela que vivemos no dia a dia, né? Faz parte do nosso cotidiano, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.